Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast do Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente faz um giro de notícias aí, traz as principais repercussões, tudo o que aconteceu com o Liverpool no meio da semana. Tô gravando na quinta-feira pela manhã, então já vi as coletivas, já dei uma olhada na nos comentários no geral da rede social para sentir um pouquinho o clima antes de gravar esse episódio. O Liverpool ganhou na quarta-feira à noite na Inglaterra, final de tarde aqui no Brasil, do Sunderland fora de casa, no Stadium of Light, por 1-0, com um gol de cabeça do Virgil van Dijk, numa jogada de bola parada. Vitória importante porque Manchester United e Chelsea são os dois times que estavam à nossa frente, empataram, então o Liverpool encurta a distância para o G4 e para o provável G5, né? Agora o Chelsea tem, nesse momento, 44 pontos, o Liverpool tem 42 e o Manchester United tem 45. Muito provavelmente, a gente sempre tá falando isso aqui, deve virar G5, tá? Porque a Premier League tem muitos times em competição europeia, todos estão avançando, no momento ele está muito à frente naquela tabela de pontuação da UEFA para ficar entre os dois primeiros colocados e conseguir uma vaga extra na Liga dos Campeões. Bom, eu já vou começar dizendo que eu sei que algumas pessoas, através do comentário, principalmente chega até mim pelo nosso querido Diego, nosso apresentador, ele manda alguns comentários que as pessoas fazem nos grupos que ele estão e tudo mais, que as pessoas acham que eu sou muito tranquilo e que eu passo um pano pro Arne Slot ou alguma coisa assim. E pra começar dizendo que assim, é um perfil meu, eu sou um cara mais tranquilo em relação a resultado de futebol e tudo mais, e eu tenho uma tolerância grande com o treinador, inclusive com o meu time do Brasil, tá? Eu me lembro de poucas vezes, assim, depois de mais velho, que eu defendi demissão de treinador. Uma vez porque o Oswaldo de Oliveira deu um dedo do meio pro torcedor, e a outra vez porque o Fernando Diniz tinha feito, sei lá, 6 pontos em 18 rodadas de Campeonato Brasileiro, assim, é bizarro. Mas eu tenho essa paciência maior com o técnico. Eu acho que o Slot, pra mim, o que mais me incomoda nele são as coletivas, muitas vezes. Eu acho que a maneira como ele lida com declarações em relação ao elenco, como foi a do Calvin Ramsey, que ele fez no meio da semana aí, né? Dizendo que o melhor é sempre quem tá de fora e tudo mais. Algumas questões, alguma certa empáfia dele em coletivas, mas eu não acho que demiti-lo agora faça algum sentido. Eu acho que o time tem muitos problemas. Me lembra muito a temporada 2021, tá? Eu acho que a diferença principal é a janela, foi uma janela muito grande do Liverpool, e isso eu entendo o impacto disso, mas não é porque foi uma janela muito grande que esses jogadores precisam performar na primeira temporada, tá? Acho que o Nketiah e o Wirtz têm performado bem, o Kerkez acho que tem subido de produção, o Isaac infelizmente lesionou, o Leone lesionou, então eu acho que faz parte um pouquinho essa situação. O Liverpool contratou o zagueiro, já que chega na próxima temporada ele já lesionou também. Então, eu acho que é uma temporada de transição em que o time vem passando por muitos problemas médicos. Nesse jogo, uma lesão do Endo. Então, o Liverpool perdeu o Frimpong, que era provavelmente a primeira opção. O Bradley, que era a segunda opção, a primeira opção, aí depende. O Szoboszlai estava suspenso. O Gomes voltou agora de lesão. Você perde o Endo, que estava jogando improvisado por ali. Então são muitas lesões nessa função. E não adianta você falar de mercado. Ah, o planejamento. Cara, nenhum time tem 4 laterais direitos de nível principal. É sempre um reserva, alguém que pode jogar por ali, e um base, assim. E então eu acho que nisso não dá pra reclamar das diretorias. Que na zaga, beleza, mas na lateral direita é complicado. Então o Liverpool tem tido muitos problemas com lesões no mesmo setor, no setor defensivo. Foi o Gomes, teve o Konaté recentemente, ainda teve o problema do pai. Você teve o Bradley, você teve o Frimpong. Isso é difícil de lidar, tá? Então eu entendo essa temporada como uma temporada que nem tudo é culpa do Arne Slot. Ele tem culpa? Tem, eu acho que assim, como eu já falei aqui algumas vezes, o Liverpool tem um claro problema em jogar contra bloco baixo e bola longa. Então o Arne Slot precisa achar uma solução para isso. É difícil? É. Quase todos os técnicos têm problema com isso? Sim. Mas se ele quer ser um técnico de elite, um técnico que consegue brigar na Premier League por título em mais de uma temporada, ele vai precisar solucionar isso. Mas isso não quer dizer pra mim que tudo seja culpa dele. Quando a gente olha pra esse jogo, o Liverpool teve mais posse de bola, muito mais finalização, muito mais grande chance criada, muito mais escanteio e ganhou de 1-0. Assim, a gente tem ali um bom jogo do Wirtz, a gente tem um bom jogo do meio de campo no geral, com o McAllister e o Gravenberch, acho que até uma boa produção. Uma partida muito, muito boa do Konaté, que é importante, porque ele vinha mal e voltou a subir de produção agora. Um Van Dijk também muito sólido, não só pelo gol, mas defensivamente um bom jogo. Achei um jogo interessante do Robertson. Partidas boas do Endo, eu acho que o Endo na lateral direita sempre vai ter dificuldade, porque eu não sou tão entusiasta do Endo.
já há algum tempo, porque pra mim ele tem uma dificuldade muito grande de dar um passe à frente, assim, acertar um passe que quebra a linha, ele é uma concentração pra dar um passe pra frente que é comovente, assim, mas ele marca bem, ele defende bem, ele tem valências defensivas boas, e por isso que alguns momentos da temporada eu defendi que ele fosse o volante, porque se o Liverpool estava tomando tanta bola em contra-ataque, em bola longa, bota um cara que vai ser quase um terceiro zagueiro ali só pra acabar com esse jogo, e esse cara é o Endo. Mas na lateral, num time que depende da lateral de forma ofensiva, como o Liverpool normalmente se acostumou nos últimos anos, é um pouco claudicante você ter o Endo ali, porque ele não vai ter esse cacuete. eh, não é um cara que vai chegar na linha de fundo e fazer um bom cruzamento no geral, ou que vai entrar por dentro, como o Arnold fazia na reta final dele, e criar alguma coisa. É um cara muito mais defensivo. Então acho que deu uma consistência defensiva para a defesa do Liverpool, mas nunca vai ser uma solução ofensiva. O Szoboszlai por ali me incomoda, porque o Szoboszlai é o melhor jogador do Liverpool no meio de campo atualmente. Então você tira um cara de uma posição em que tudo tá passando por ele, e bota ele pra lateral direita. Por mais que ele atue como um meia, você acaba meio que sacrificando um pouco. Então, se for pra botar alguém ali, eu prefiro que bote o Gomes, e bote o Jones, e deixe o Szoboszlai no meio por conta disso. Mas eu entendo a dificuldade que é aquela posição. E eu acho que nem tudo é culpa do Arne Slot. Assim, hoje foi um jogo que claramente podia ter sido 2-0, 3-0, sabe? Era um jogo que o Liverpool produziu para. O Ekitike mais uma vez perdeu uma chance de cabeça. Acho que ele faz um bom jogo. O Ekitike é um cara que gera muito jogo. Mas desde do Frankfurt a gente tinha ali algumas estatísticas que apontavam que ele perdia alguns gols. Acho que ele melhorou muito em termos de grandes chances perdidas. Mas a bola aérea dele, apesar dele ser alto, ele não é. Tal como o Isaac, tá, também não tinha ótimos números. Ele não é um cara que vai fazer vários. Ele não é um Mandzukic, sabe? Ele não é esse centroavante que tem muito jogo aéreo, apesar de ser alto. Ele é mais um cara de construção pelo chão, de finalizar a jogada. E ele perde mais um gol de cabeça ali. Então, assim, acho que podia ter sido melhor. O Salah abaixo, mais uma vez, sai com uma assistência. Passa o Gerrard aí, né, na lista de assistências na Premier League. Mais um recorde histórico, mas é um cara que vem abaixo. Conseguiu mais uma assistência de escanteio. Já acho que é a segunda ou terceira dele na temporada nessa jogada. Mas bem abaixo, sabe? Então, tem números que não são nem tão ruins. Ele tem, acho que, 6 gols, 4 assistências, ou 4 gols, 6 assistências, alguma coisa assim. Mas tem 10 participações em gols. Não são números horrorosos, mas a produção dele dentro de campo vem sendo muito ruim. E aí, tanto jogando na ponta, quanto jogando mais próximo do atacante, também não vem rendendo. Então, acho que é complicado. Em relação ao Gakpo, eu acho que ele faz um jogo em que ele aparece muito, principalmente no primeiro tempo, ele vai melhor do que no resto, mas o Gakpo é um cara que a gente sempre falou aqui, ele tem uma jogada, ele corta pra dentro, tenta chutar ou cruzar. Só que a jogada característica do Gakpo tem sido cortar pra dentro, tentar chutar e a bola pegar no defensor, cortar pra dentro, tentar cruzar e errar o cruzamento. Esse tem sido o jogo do Gakpo no ano. Então, aí, por exemplo, é uma coisa que me incomoda no slot. Se ele não confia no Chiesa, e acho que o Chiesa de ponta realmente não deu tantos indícios pra gente confiar nele, nesse sentido, dá uma chance pro Ngomorra. Assim, é um cara que claramente pra mim não tá pronto, ele toma ainda muitas decisões erradas, prende mais a bola um pouco necessário, mas tem talento e pode estar numa fase melhor que o Gakpo, que pra mim tem sido um pouco duro de ver jogar assim em alguns momentos. Nesse jogo foi melhor, tá? Repito. Mas ele erra muito no final da jogada. Me lembra até um pouco o Canóbio no Fluminense, que corre, 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 marca, 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 mas na hora de fazer um gol, dar uma assistência, acertar um último passe, erra. Então, assim, tem sido de doer um pouco os olhos ver o Gakpo e a insistência do Slot nele me incomoda. Como a insistência do Slot, em alguns momentos com o Kerkez me incomodou. É algo que pra mim tem que ser revisto. Com o Konaté, quando o Konaté tava mal e você tinha a opção do Gomes, eu preferi até o Gomes. Mas eu acho que nem tudo é culpa dele, sabe? Acho que ele arma um time hoje que conseguiu praticar um bom futebol, podia ter sido uma vitória mais fácil, conseguiu um grande resultado contra um adversário que vem em queda, tá? Mas que não havia perdido dentro de casa ainda. Então acho que isso é um fato relevante. E é um resultado muito importante. Então, assim, eu acho que se fosse pra demitir o nosso querido Careca, era pra ter demitido naquela sequência de goleadas lá que teve pro Forest, pro City, pro PSV. Ali acho que perdeu o timing. Agora é você manter ele até o final da temporada. No final da temporada você senta e avalia quais são as opções de mercado, o que que a gente espera desse elenco, quais jogadores a gente acha que encaixou, quais jogadores a gente acha que não dá mais. Vai tirar o Salah, vai manter o Salah, o que que vai fazer? Minha crítica a ele fica pelas entrevistas e pela insistência no Gakpo, por exemplo, pegar o Gakpo pra Cristo aqui, né. Mas acho que ele podia tentar coisas mais diferentes.
Mas ele vem mudando, ele não é um cara que só vem jogando de um único jeito, ele vem tentando jogar com 2 centroavantes às vezes. No final da partida ali, em algum momento, o Wirtz parecia Ekitike e Wirtz, um 4-4-2, assim, diferente um pouco. Mas ele vem tentando modificações. Os resultados não são bons, a entrevistas dele são muito ruins, mas eu acho que ele é um time que, pra mim, vem melhorando progressivamente. Eu acho que consegue brigar por essa vaga. Entendo que é um pouco decepcionante pelo dinheiro que foi gasto, pela janela que foi feita, pela última temporada, mas eu acho que há algum tempo a gente precisa aceitar que a briga é pelo quarto e o quinto lugar. Talvez o terceiro e só Aston Villa ratear muito. Não vai rolar título de Premier League, quem sabe em outra Copa, mas também não acho que somos favoritos a nada nesse momento. Mas a gente precisa entender que é uma temporada que vai ser frustrante, uma temporada que tem tido muita lesão e isso atrapalha demais, cara. Isso atrapalhava com o Klopp, gente. O Klopp, tudo bem, nunca teve esse nível de investimento da diretoria, mas, porra, contratou 4 jogadores ali pro time principal e 2 lesionaram gravemente, então também não sei até que ponto a janela tá tendo um impacto. Poderia, se o Isaac tivesse em campo, podia ser diferente. Se o Isaac tivesse em campo no contra o City, podia ser diferente, porque você podia rodar melhor o Ekitike, podia jogar Isaac e Ekitike. Então, assim, o Klopp sofreu muito com lesão em mais de uma temporada. O Klopp também tinha oscilações de ser muito bom numa temporada e ter temporadas ruins depois. Se a gente lembrar, 2 temporadas seguidas em altíssimo nível do Liverpool do Klopp, 18-19, que ganha Champions e faz 90 e caralhada de pontos na Premier League, e na 19-20. Na 20-21, mal, sofre pra caramba pra conseguir uma vaga na Champions, aquele gol do Alisson e caramba. Na temporada 21-22 vai muito bem, quase ganha a Premier League, ganha as 2 Copas, chega na final da Liga dos Campeões e perde pro Real Madrid. Na temporada 22-23 já vai mal de novo, sabe? E na 23-24 começa bem, parece que vai brigar pelo título, acaba caindo e tal, ganha uma Copa da Liga, é a temporada final dele. Então, assim, nem o Klopp vinha conseguindo manter essa constância toda, assim, né? A gente olha pro Liverpool, tem sido normal temporada que o Liverpool sofre muito com lesão. E aí você pode botar, mas é culpa do Slot. Tudo bem, mas temporada passada, quando o Liverpool soluciona os problemas de lesão do elenco, e o Van Dijk não lesiona, o Gravenberch era o único volante, já que ele não usava o Endo e o Gravenberch não lesionou, teve muito elogio pro Slot, porque ele sabia dosar. Quando o Salah estava produzindo mais do que nas últimas 2, 3 temporadas dele, tinha elogio para Arne Slot. O Salah fala, porque agora eu marco menos e tudo mais. Quando o Salah cai de produção, a culpa cai só no Arne Slot, também não dá, sabe? Eu acho que não é nem o 8 nem pro 80. Você precisa ter um meio termo. Acho que existe muita culpa dele, existe problemas dele. Nenhum técnico é perfeito, ele também não é. Não vejo um técnico nesse momento para chegar no nível pra resolver o problema. Não vejo isso no, sei lá, o Zidane tá esperando pra França. Também não vejo isso, não tenho essa confiança no Zidane. Não acho que o Iraola iria sair do Bournemouth agora e nem sei se é um cara pra assumir esse time. O Glasner, pô, o Glasner joga com um sistema de 3 zagueiros, não tem nem zagueiro livre por direito. Não vejo esse nome, assim, forte. Xabi Alonso também não sei se eu confio nele pra chegar no meio da temporada e resolver problema. Então, acho que você pedir a demissão do Arne Slot agora, você tá fora de timing, assim. Não é, o time não tá sendo uma tragédia, não tá sendo empolgante, mas também não tá sendo uma tragédia. E a gente precisa concentrar em tentar conseguir os pontos pra classificar pra próxima Liga dos Campeões. Pra na próxima temporada, o Slot ou o técnico que for tenha um pouco mais de dinheiro pra jogar no mercado de novo e tentar calibrar esse elenco, que você pode criticar a diretoria, você pode achar que não podia ter vendido o Luiz Dias. Na época, não me lembro se muita gente contra a venda do Luiz Dias. Eu mesmo achei um bom valor pro Dias. Acho que ele não iria produzir o que tá produzindo no Bayern aqui no Liverpool, até porque ele tinha perdido a ponta esquerda pro Gakpo, que tava melhor do que ele, pra ele jogar ali como um falso 9 e tudo mais. Então não vejo muito nesse sentido. O Slot, ele é um coach, vale lembrar, não é ele que toma as últimas decisões de mercado. Tem um entorno ali que toma as decisões, ele não é tão soberano quanto o Klopp era. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Foi um bom jogo, um resultado muito positivo, um resultado que podia ter sido melhor, que escancara mais uma vez os problemas de lesão, com a perda do Endo, e é problema de lesão, cara, é perna quebrada, é ACL, é tornozelo, é joelho, são coisas que não é excesso de carga, sabe? Só o do Frimpong que tem sido de coxa e tudo mais, lesão muscular, essas coisas. Então, muito, muito azar também, uma temporada que vai ser amarga e ainda vai ser amarga por muito tempo, eu acho. Espero que a gente possa ter um motivo pra sorrir no final dela, seja um título de FA Cup, seja um título de Liga dos Campeões, seja uma vaga na Liga dos Campeões. Acho que vai ser necessário, mas vai ser uma temporada doída e que tem muito jogador mal, sabe? O McAllister fez um bom jogo, mas vinha de jogos ruins há algum tempo. Não é um McAllister que já foi. O Salah tá longe de ser o da temporada passada e até o das outras temporadas. O Gakpo muito mal.
muito mal. Nem o número que ele sempre produziu, ele podia não jogar bem, mas produzia número, nem isso ele vem produzindo. Então é complicado. Acho que a gente ir ali, como eu já falei aqui algumas vezes, de pouquinho em pouquinho, juntando os caquinhos pra tentar montar esse time numa reta final que seja competitiva, pra buscar uma vaga, buscar um título na Liga dos Campeões, nas Copas no geral. E é isso. Peço que você, se for criticar minha passada de pano pro Arne Slot, eu, por favor, peço que faça nos comentários, que ajuda aqui a gente um pouquinho, tanto no Spotify quanto no YouTube, onde você estiver vendo. Nas nossas redes sociais, pode criticar, não tem problema. A minha visão, eu entendo que eu sou um cara um pouco mais paciente, mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Vitória importante. Próximo jogo agora é FA Cup, se eu não me engano, no meio da semana contra o Brighton. Vamos ver o que que nos espera desse jogo, qual time que vai a campo. E importante, como eu falei, os outros 2 times tropeçaram. Eu sempre bato nessa tecla. O Manchester United e o Chelsea também não são grandes equipes que estão praticando um futebol maravilhoso. O Manchester teve uma sequência muito boa agora, o Rossonero também quando chega no Chelsea, mas a gente sabe que é normal quando você troca o técnico, que você tem uma subida de produção por um momento e depois uma queda. Nenhum time tem sido tão constante assim, além do Arsenal. Então, importante a gente destacar isso. Um abraço, muito obrigado, tá? Compartilha esse episódio, deixa seu like, comenta aqui, compartilha o link do Spotify com seu amigo. É muito importante pra gente. Se inscreve no nosso canal, siga a gente no Spotify, siga a gente no Twitter. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem canal no WhatsApp. Então, por favor, a gente agradece demais, ajuda muito o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima. Eu acho que nesse final de semana eu não gravo. Então, talvez até a próxima semana aí, depois do jogo contra o Brighton e tudo mais. E até a próxima.